Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Teonóico. E antes de nós iniciarmos mais esse vídeo, eu gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Calil Siqueira, eu sou o fundador aqui do canal, o autor dos estudos, dos vídeos. E hoje eu tenho um convite para você. Se você não conhece esse canal, dá uma assistida nesse vídeo, dá uma assistida nos outros vídeos. Eu vou deixar aqui no card o último vídeo que eu gravei, o último vídeo aí que eu coloquei no YouTube. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Muito mais do que só assistir, você me ajuda muito curtindo e se inscrevendo no canal, tá ok? Bom, pessoal, hoje nós temos um grande assunto para poder estudar. É o seguinte, os apócrifos, fica essa pergunta no ar. Os apócrifos são obras de homens ou são escritura sagrada, pessoal? Bom, no meio eclesiástico, galera, é muito comum a discussão, e isso há muito mais do que 500 anos, sobre a validação dos apócrifos, né? Que são livros aceitos pela Igreja Católica como sendo sagrados, tão sagrados como qualquer outro livro da Bíblia, que é Baruque, Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão e as adições ao livro de Esther e ao livro de Daniel. Bom, muitos católicos, muitos grupos oriundos do próprio cristianismo, alguns grupos espíritas e alguns grupos ateus alegam que esses livros eles são sagrados e que a Igreja Protestante e o judaísmo ortodoxo pecam em retirar esses livros dos seus sumários bíblicos, ok? Bom, então nós vamos entender hoje, pessoal, se realmente esses apócrifos eles são escritos sagrados ou se eles são meramente obras de homens. Bom, e eu estou fazendo isso aqui como parte 1, porque eu pretendo falar nessa mesma linha de raciocínio com respeito ao livro de Enoque e aos apócrifos do Novo Testamento, mas como ficaria um vídeo muito longo, eu decidi dividir em 3 partes, que fica um pouco melhor assim, e aí fica mais didático para você que está me assistindo. Pessoal, lembrando vocês que esse vídeo aqui ele é um resumo dos estudos que eu tenho, os estudos que eu fiz, porque eu tenho, né, um artigo escrito sobre isso, e eu vou deixar esse artigo na descrição do vídeo. Eu coloquei ele no meu Google Drive, eu vou compartilhar, vou deixar público, né, o compartilhamento do link dele. Vocês podem ler o estudo completo, que eu vou deixar aqui na descrição. E esse vídeo ele é mais um resumo do que eu fiz, né, nesse artigo, do que eu escrevi, do que eu estudei, onde lá vocês podem ali analisar um pouco mais detalhado, né, um pouco mais formal. Ali tem 14 páginas, né? Esse vídeo, talvez eu espero que não chegue a muito tempo, né? Pessoal, eu separei todos os tópicos que eu gostaria de falar de uma forma cronológica. Não é tão cronológico, não é totalmente cronológico, mas eu gostaria de sim, né, de fazer essa linha cronológica para poder dar todos os argumentos necessários e rebater os argumentos tanto católicos quanto de outros grupos, tá? Então é nessa premissa que nós vamos realizar o vídeo e que o próprio artigo está embasado. O tópico que eu gostaria de citar é a tradição judaica chamada Targum. Você sabe o que é um Targum? Bom, o Targum ele é uma palavra aramaica para interpretação ou paráfrase. Ele significa exatamente isso. E por que ele existiu, né? Por que esse projeto existiu? Bom, após o cativeiro babilônico, o hebraico ele ficou muito esquecido no povo de Israel. Como na Babilônia se falava muito mais o aramaico e o caldeu, então os judeus que foram para o cativeiro babilônico, ou seja, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles passaram a falar, ele e seus filhos, o aramaico. E o hebraico caiu totalmente em desuso.
porque além das sinagogas, além do estudo nas sinagogas, ninguém estudava muito hebraico. Diariamente se falava o aramaico. Então era necessário naqueles tempos, como o povo não falava após o cativeiro babilônico muito do hebraico, e alguns de seus filhos nunca tiveram nem contato com o hebraico, era necessário que se traduzisse todas as escrituras do Antigo Testamento, que naquela época era a Bíblia completa até aquele tempo, para o aramaico. Os primeiros e mais antigos manuscritos que nós temos do Targum, eles datam aí do primeiro e segundo século antes de Cristo. Mas é uma opinião majoritária no meio acadêmico da teologia de que isso vem muito antes, esse projeto do Targum ele é muito mais antigo do que isso, e ele data da época do profeta Esdras. O profeta Esdras, ele voltou para Israel justamente com essa missão: restabelecer o sacerdócio, vigiar ali o que estava acontecendo em Israel, né? Poder montar de novo um povo santo, um povo fiel a Deus e traduzir as escrituras para o aramaico, tá? Bom, se nós formos analisar cada livro do Targum, cada paráfrase, cada tradução do Targum, nós veremos que todos os livros do Antigo Testamento têm um Targum, ou seja, uma paráfrase para ele, com exceção do livro de Esdras e Neemias. É claro que essa exceção ela tem um porquê, porque os livros do profeta Esdras e o livro do profeta Neemias, eu falo livros no profeta Esdras porque o livro de Esdras e Neemias, na verdade, é um livro só, tá? Ele tem essa separação no sumário protestante, mas no sumário judaico se reconhece que são um livro só, os dois são um livro só. Então não tem essa separação. Então os livros do profeta Esdras, eles foram escritos em aramaico. Então não tinha necessidade de escrever Esdras e Neemias em aramaico, porque já era escrito em aramaico. E bom, até o último Targum que nós temos, datado, né, a tradição do Targum, das paráfrases e das traduções para o aramaico, nenhum livro, até hoje, apócrifo, foi traduzido nesse projeto para o aramaico. Ele não possui os livros apócrifos, não possui tradução para o aramaico dos apócrifos, não possui nenhum tipo de interpretação, né, dos apócrifos em aramaico, não existe nenhum tipo de trabalho targúmico que a gente diz, né, em quem estuda o Targum, não tem nenhum trabalho targúmico com esses livros. Então esse é o primeiro argumento, o primeiro tópico, né, para a gente entender que os livros apócrifos, os pseudepígrafos, que a Igreja Católica e outros grupos eles tentam dizer que são sagrados, etc., eles não têm nenhum tipo de canonicidade e não é aceito por ninguém além do catolicismo e de algumas seitas oriundas do cristianismo, como a gente falou, e os ateus. Os ateus nós sabemos que não têm crença, eles não acreditam na fé, eles apenas estudam academicamente. E por esse povo ter uma antipatia, né, com a fé cristã, então para eles tudo é válido dizer para tentar contestar. Então nós vemos que esse argumento ele é muito forte porque o Targum ele antecede o judaísmo ortodoxo, ele antecede o farisaísmo, ele antecede os saduceus. Então, se não tem nenhum livro, não tem nenhum Targum, né? Nenhuma tradução, paráfrase aramaica dos livros apócrifos, é porque esses livros nunca foram aceitos pela comunidade judaica como sendo sagrados. No nosso estudo, pessoal, nós vamos para os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto foram manuscritos encontrados ali em cavernas próximas ao Mar Morto, né, que faziam costa ali com o Mar Morto. Manuscritos encontrados em hebraico e aramaico de todo o Antigo Testamento.
Esses manuscritos, muitos grupos tentam aí dizer que não, né? Tentam meio que desestabilizar essa informação de forma até um pouco ofensiva, mas nós sabemos, academicamente falando, que esses manuscritos eles pertencem aos essênios. Os essênios foram uma tribo, uma seita judaica ali, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, que eles têm até uma teologia muito interessante de se estudar. Eles criam na vinda do divino Messias, eles criam no Messias como divino, inclusive. Eles criam que o sacerdócio que estava no Templo de Jerusalém, né, após o período dos Hasmonitas, né, dos Macabeus, eles criam que esse sacerdócio era corrompido e eles, por serem levitas, então eles escolheram se isolar no deserto, onde lá eles formavam um pequeno grupo bem pietista, né, onde toda a vida deles ali era jejum, oração, leitura da Bíblia. E a vida deles era basicamente isso. Para vocês terem uma ideia, eles jejuavam 3 vezes por semana, só estudavam a Bíblia, eles raramente iam para as cidades, e eles se vestiam sempre de roupas bem humildes, né, para tentar se desvincular da riqueza, da nobreza, ou seja, uma seita bem diferenciada, né, das outras seitas judaicas. E esses manuscritos do Mar Morto pertencem exatamente a este grupo. E foi achado ali no final da década de 1940 vários escritos do Antigo Testamento, traduções para o aramaico, traduções não, livros originais em hebraico para o estudo ali do grupo essênio. E além disso, foram encontrados também, além dos livros sagrados, foram encontrados também alguns documentos que datam como sendo da própria seita, né? Uma espécie de constituição própria, uma espécie de mandamentos exclusivos daquela seita, né? Alguns até diziam para serem celibatários, algo bem pietista, algo bem piedoso mesmo, né? Bom, e só que desde aqueles tempos, né, muitos grupos, principalmente nesse caso dos ateus, eles vêm alegando que entre os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pseudepígrafos e apócrifos. Então, teria aí uma autenticidade nos apócrifos, porque eles foram encontrados nas cavernas de Qumran e em outras cavernas subsequentes ali, do próximo ao Mar Morto. O problema, pessoal, desse argumento é que ele é totalmente falso. Não foi encontrado nenhum apócrifo entre os documentos do Mar Morto, entre os documentos ali dos essênios, entre os documentos de Qumran. Para você ter uma ideia, os pesquisadores, os arqueólogos descobriram ali que os essênios eles faziam uma divisão bem forte do que era sagrado e daquilo que era documento da própria seita, daquilo que era paráfrase, né, interpretações da seita. Então eles colocavam em alguns vasos, né, escondiam ali embaixo da areia, manuscritos sagrados. Em outros vasos, eles colocavam as constituições da seita, as recomendações da seita, as interpretações que eles faziam. Ou seja, eles deixavam coisas sagradas ali enterradas, como também deixavam coisas que para eles não eram sagrados, mas que faziam parte da seita. Então, coisas como o Salmo 151, um capítulo a mais de Gênesis, isso não existe, isso é uma mentira, pessoal. Tanto que o argumento que eles usam, né, para dizer que os apócrifos e os pseudepígrafos teriam algum tipo de autenticidade, né, é muito raso, porque o próprio manuscrito do capítulo a mais de Gênesis que eles dizem, ele está totalmente queimado, ele está totalmente rasgado. Então você nota ali que não é a mesma linguagem, por exemplo, de Moisés,
Então, é indefensável esse tipo de coisa. Tudo que nós temos, pessoal, é uma lista muito parecida com a lista que nós temos na Bíblia hebraica e na Bíblia protestante no Antigo Testamento. Então, mais uma vez, os manuscritos do Mar Morto, eles corroboram para o entendimento de que os apócrifos da Igreja Católica e pseudepígrafos não são sagrados. Nunca foram assim chamados pelos grupos judaicos da época. Também que os católicos amam utilizar, e é o nosso próximo tópico, XOD, Old Greek, ou Septuaginta. Tá? Os católicos, ateus e outros grupos, eles também gostam de dizer que a Septuaginta é o argumento final para dizer que os apócrifos são válidos. Por quê? A Septuaginta, a LXXOD, Old Greek, foi uma tradução de todo o Antigo Testamento para o grego, ok? E eles dizem que como ela contém os apócrifos, então a Septuaginta deixa bem claro que os apócrifos eram sagrados para os judeus. E qual que é o maior problema desse argumento? Bom, pessoal, a Septuaginta, ou LXXOD, ela foi encabeçada pelo Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo que a gente já citou aqui, se eu não me engano, até no último vídeo que eu gravei. E o Ptolomeu Filadelfo, ele era um rei pagão, ok? Ele estava construindo a Biblioteca de Alexandria. Ele convocou para essa Biblioteca de Alexandria vários magos, vários astrólogos, vários poetas, vários filósofos, para cederem livros e cópias de seus livros para a Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu Filadelfo ele não era judeu, Ptolomeu Filadelfo não era uma pessoa temente a Deus, ele era somente um rei pagão de Alexandria. Era um rei pagão ali do Império Helenístico. Então, o que ele queria ao chamar os rabinos? Olha, só traduzem aí para o grego para eu deixar na minha biblioteca obras judaicas. Não necessariamente ele queria as sagradas escrituras para ele ler. Então, encabeçado pelo Ptolomeu Filadelfo e seguindo ali a tradição que nos é passada, a tradição judaica, Ptolomeu Filadelfo ele convocou 72 sábios rabinos para, primeiramente, a tradução da Torá, né, do Pentateuco, para o grego, e, posteriormente, a tradução do restante do Antigo Testamento e dos livros considerados apócrifos, né, para a tradução para a leitura grega, para a leitura helenística. Tá? Então, se Ptolomeu Filadelfo ele não tinha intenções espirituais com isso, ele não tinha intenções pietistas, piedosas com isso, como que alguém pode utilizar a Septuaginta como argumento para defender os apócrifos? Não faz o menor sentido, pessoal. O Ptolomeu Filadelfo, o que ele pediu para os rabinos era para traduzirem as obras judaicas e não para fazer, faz um cânon sagrado aqui, né? Porque nós queremos nos converter ao judaísmo, nós queremos nos tornar prosélitos do judaísmo. Isso não faz o menor sentido. Então, como era algo explicitamente e exclusivamente acadêmico, a Septuaginta ela não é um argumento para a defesa dos apócrifos. Os mais antigos manuscritos do Antigo Testamento, sim, mas ela não é um projeto canônico, ela não é algo tido como sagrado pelos judeus, é apenas uma tradução, é apenas algo acadêmico proposto naquela época. Seguindo então nosso tópico, pessoal, nós temos aí o maior historiador judeu de toda a história, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele era um judeu nascido em Jerusalém, que se tornou ali um serviçal, né, uma autoridade romana, e ele era muito importante porque foi graças a Flávio Joséfo, e é graças até hoje a Flávio Joséfo, que nós temos um paradigma,
um parâmetro de estudo, nós temos comprovações com respeito ao judaísmo ali do Segundo Templo, da época de Jesus, né? Muito forte, muito importante. Inclusive, o trabalho de Flávio Josefo era esse, né? Explicar ao povo romano sobre o povo judeu, sobre a cultura judaica, né, para um povo que não entendia muito bem o que era o judaísmo. Pessoal, o que Flávio Josefo diz no seu livro Antiguidades dos Judeus contra Apião? Ele dá a seguinte declaração: pois não temos uma incontável quantidade de livros entre nós, discordando entre eles e se contradizendo como os gregos têm, mas apenas 22 livros que contêm os registros de todo o passado, que são justamente acreditados como sendo divinos. E deles, 5 pertencem a Moisés, que contém suas leis e as tradições da origem da humanidade até sua morte. Este intervalo de tempo corresponde a pouco menos de 3.000 anos. Mas para o período da morte de Moisés até o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, que reinou depois de Xerxes, os profetas que vieram depois de Moisés escreveram o que aconteceu em suas épocas em 13 livros. Os 4 livros restantes contêm hinos a Deus e preceitos para a condução da vida humana. É verdade que a nossa história foi escrita desde a época de Artaxerxes com muitos pormenores, mas ela não é considerada como tendo a mesma autoridade que a antiga dos nossos antepassados, pois não houve uma exata sucessão de profetas desde aquela época. E o quão firmemente damos crédito a esses livros de nossa nação é evidente pelo que fazemos, pois durante as muitas eras que ela foi sendo passada, ninguém teve a coragem seja para adicionar alguma coisa a ela, ou para remover alguma coisa dela, ou para alterar qualquer coisa, mas se tornou natural para todos os judeus imediatamente após o seu nascimento considerar que estes livros contêm doutrinas divinas e persistir neles, e se for o caso, morrer por eles. Bom, então como nós pudemos ler aqui através do testemunho de Flávio Josefo, pessoal, depois da época de Artaxerxes, o rei da Pérsia, que é a época contemporânea ali de Zacarias, de Malaquias, não houve sucessão profética, né? É até importante o Flávio Josefo mencionar isso, porque todos esses livros apócrifos defendidos veementemente pelos católicos, ateus e outros grupos, eles foram escritos exatamente nessa época. Tem alguns livros até que foram escritos na era cristã, mas eles dizem que são sagrados mesmo assim, etc. Então, não faz o menor sentido, porque o próprio Flávio Josefo, a maior autoridade judaica daquela época, diz que eles não são sagrados. Só um adendo aqui, pessoal. Você pode notar que Flávio Josefo ele cita uma quantidade menor de livros do Antigo Testamento. Tá? Ele cita aqui, eu vou até verificar aqui para vocês, ele cita 22 livros, né? Ele cita 22. Eu vou explicar isso para vocês. No sumário hebraico, no sumário judaico, muitos livros que nós protestantes separamos um do outro, eles são juntos. Então é por isso que parece que tem menos livros, mas na verdade não. Os livros do sumário hebraico são os mesmos livros do sumário protestante, com a diferença de que muitos livros do sumário hebraico são interligados. São, por exemplo, o exemplo que eu dei aí para vocês no começo do vídeo de Esdras e Neemias. É um livro só no sumário judaico, mas nós separamos Esdras de Neemias, né? Apesar de que é o mesmo livro. Passando então para o nosso próximo tópico, nós temos o argumento dos pais da igreja, né? Aí, quando fala de pai da igreja, vocês que acompanham o canal aí já sabem, né? Aí é, motivo para o pessoal falar o que quer, né? Às vezes colocam palavras na boca dos pais da igreja e etc. Mas olha só, pessoal. O que acontece com os pais da igreja é o seguinte, tá? Os pais da igreja utilizados pelo pessoal que defende os apócrifos são, na sua maioria, pais da igreja ocidental, eles excluem totalmente a tradição da igreja oriental e são patriarcas, líderes, sim, muito importantes na igreja, só que, como nos dias de hoje, eram pessoas que não tinham dom ministerial de mestre, de manuscritologia, né? Não entendiam muito bem de apologética,
de manuscritologia bíblica. Para você ter um parâmetro para você analisar, por exemplo, eles dizem que Agostinho de Hipona é a prova, né, de que os apócrifos seriam sagrados. Só que a especialidade de Agostinho de Hipona era a apologética contra religiões pagãs. Agostinho de Hipona, ele não entendia absolutamente nada de manuscritologia bíblica e nem entendia nada de soteriologia. Para vocês terem uma ideia, a predestinação fatalista do calvinismo é uma ideia do Agostinho. Agostinho também era antissemita, ele odiava judeus. Então é impossível você utilizar Agostinho de Hipona como argumento para dizer aí que os apócrifos são sagrados. Só que quando nós vamos nos orientar com os pais da igreja que eram conhecidos pelo seu ministério de mestre, de escribas na igreja, e aí eu vou citar alguns aqui para vocês, não vou citar todas as falas, podem acompanhar no artigo, para o vídeo não ficar muito longo. Nós temos Orígenes, nós temos Tertuliano, nós temos Jerônimo, nós temos Melito, nós temos Atanásio de Alexandria, que inclusive estão concordando com o testemunho de Flávio Joséfo. Né? Eles citam até a mesma quantidade que Flávio Joséfo cita, citam os mesmos livros atribuídos a Moisés e aos outros profetas, os cânticos e recomendações. Então, e eles dizem que em nenhum momento os apócrifos são considerados sagrados. O próprio pai da igreja, Jerônimo, que foi o responsável por traduzir as escrituras do grego, aramaico e do hebraico para o latim, ele próprio diz que ele não traduziu os escritos apócrifos porque eles não são considerados sagrados. Então, já naquela época, já se sabia que esses livros não eram sagrados. A própria Igreja Católica, que posteriormente se passou a se chamar assim, não considerava esses livros sagrados. E além disso, pessoal, existe uma coisa muito importante, muito legal que eu gosto de citar da Igreja Oriental, que hoje nós conhecemos por Igreja Católica Ortodoxa, né? Que os patriarcas da Igreja Oriental, eles têm a seguinte interpretação bem teológica, que é o seguinte: eles falam o versículo que está em Romanos, é Romanos 3, 1 e 2, e eles argumentam que, como Paulo fala ali, que primeiro aos judeus foi dada a revelação, toda a revelação, né, todos, talvez na sua tradução, todos os oráculos, né, de Deus. Então os pais da Igreja Oriental, eles dizem, se foi dada a Israel toda a revelação de Deus, né, até aquele período, e se a igreja do Antigo Testamento é Israel, então o que eles consideraram livros canônicos é o que eles consideraram livros canônicos e ponto final. Esses são os livros canônicos. Livros como os apócrifos, né, 1ª e 2ª Macabeus, inclusive os pais da Igreja Oriental dizem que são livros muito bons para estudo teológico, mas que são seculares. É tipo você ler um livro do pastor Silas Malafaia, tipo você ler um livro do pastor Luciano Subirá. São obras teológicas muito boas, mas não são sagrados. A primeira vez, né, que os apócrifos eles aparecem tendo assim uma espécie de status de sagrado é no Concílio de Florença de 1442 e no Concílio de Trento, que se iniciou ali antes desse ano que eu vou falar, mas que realmente ele veio à tona lá em 1592, tá? No Concílio de Florença, eles estavam buscando reconciliação da Igreja Católica Apostólica Romana com as igrejas coptas, né, as igrejas do Egito, e as igrejas da Etiópia. Então, meio que para tentar ali sincretizar as teologias tão diferentes dessas igrejas, eles acabaram ali fazendo uma espécie de sumário com os apócrifos como sendo sagrado, tá? Mas nós temos realmente a definição de que esses livros são sagrados por parte da Igreja Católica, né? Que começou toda o boom, começou aí a explosão ampla, geral e restrita da discussão no Concílio de Trento.
que é chamado Concílio da Contra-Reforma, certo? Nesse Concílio da Contra-Reforma é que eles, incomodados pelo avanço da Reforma Protestante, o que os católicos tentaram fazer ali? Primeiro, instauraram o Tribunal do Santo Ofício, que é a Inquisição, perseguiram os valdenses, os judeus, os árabes, protestantes, perseguir, que eu falo de matar mesmo essas pessoas, institucionalizaram ali tribunais para expulsar essas pessoas ali de suas casas, tomar os seus bens, tomar as suas terras, e dar um argumento, talvez para nós que estudamos teologia não é convincente, mas que para aquela época, como somente o clero, né, tinha acesso à Bíblia, para eles era convincente, que era o quê? Era dizer que a Bíblia protestante e a Bíblia judaica faltavam livros que são considerados pela Santa Igreja Católica como sendo sagrados. Isso enganou muitas pessoas e matou muitas pessoas e perseguiu muitas pessoas. Então, é atribuído o começo dessa crença nos apócrifos como tendo algum tipo de canonicidade nessa época. Antes, a Igreja Católica nunca reconheceu os apócrifos como sendo sagrados. Além disso, pessoal, né, nós tivemos o que? Adulterações no texto bíblico, onde os católicos ali, por teimosia, né, por antipatia à reforma protestante, mudaram, além de adicionar os livros apócrifos, eles mudaram o texto bíblico, eles mexeram no texto bíblico. Vocês vão poder acompanhar aí através do artigo que eu vou deixar na descrição. E também, pessoal, tem um probleminha, né? Que os católicos, eles insistem muito em algumas doutrinas totalmente escusas do cristianismo, da fé judaico-cristã, que contém nesses apócrifos, que é justificação pelas obras, pelas caridades e pelas indulgências, intercessão e mediação para e por pessoas mortas, que é uma espécie de espiritismo velado, a filosofia platônica de aprisionamento e libertação da alma, aliança e culto a demônios e anjos com bruxarias mediadas por eles, salvação por meio de conhecimento, que é uma doutrina herética, uma doutrina esotérica, validação de superstições, de idolatria e culto à espécie de objetos encantados. Tudo isso, pessoal, está nesses apócrifos. Então é por isso que para a Igreja Católica e para esses outros grupos que eu citei, não é válido, né, voltar atrás e dizer que essas coisas foram inventadas pela tradição. Eles preferem dizer que isso tem base bíblica, adicionando livros que não são sagrados à palavra de Deus, à Bíblia. Isso cai exatamente naquilo que Jesus disse aos fariseus em Marcos 7, 8 ao 13, né? Então, realmente, pessoal, a nossa conclusão aqui, né, de todos que nós estudamos até o momento, né, nessa primeira parte os apócrifos, né, as adições católicas à Bíblia Sagrada, eles não são sagrados, eles não têm reconhecimento de escrituras sacras, nem através da história, nem através das tradições, tá bom? Então vocês podem perceber que até mesmo na Igreja Católica, nos pais da Igreja, esses livros nunca foram considerados sagrados e não tem peso disso, não tem peso de artigos canônicos, não tem peso, não tem autoria divina, não são divinamente inspirados, como o próprio apóstolo Paulo fala das Escrituras ali. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero, primeiramente, que vocês leiam o artigo, vocês estudem além do vídeo, claro, né? Espero não ter delongado muito nesse vídeo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até os nossos próximos estudos.